E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 1 Reis, capítulo 11. Rapaz, é extenso, hein? E o capítulo 12 também. Então, bora para a leitura sem delongas. O erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com elas, e elas não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguir Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camas, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominações dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra a atitude de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. Ou seja, Deus falou com ele 2 vezes, para ele continuar seguindo o caminho de Deus. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo, Porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe darei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo por amor e consideração a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Surgem os inimigos de Salomão. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois de Davi vencer Edom, Joabe, general do exército, foi para lá, a fim de sepultar os mortos, e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Então Hadad fugiu para o Egito, com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadad que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis lhe deu um filho que recebeu o nome de Genubate, que foi criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos de Faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, também
havia morrido e solicitou a Faraó: deixe-me partir, porquanto desejo retornar para a minha própria terra. Ao que Faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Haddad: nada. Todavia, permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zoba. Quando Davi dizimou o exército de Zoba, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão. E Israel, além de todo mal, além de todo o mal que Haddad realizou, ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Assíria. A revolta de Jeroboão. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zeruia e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aias agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltou-se para Jeroboão, declarando: toma para ti 10 pedaços. Pois assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi, dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram, e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos, e darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo as minhas orientações e os meus mandamentos. Como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel como procedi com Davi. Portanto, mirarei os descendentes de Davi por esse motivo, mas não para sempre. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas ele conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. A morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão
governou Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão sucedeu seu trono. A divisão do reino, capítulo 12. Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, tomou conhecimento disso, regressou das terras do Egito, de onde mandaram chamá-lo Jeroboão, e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes replicou: esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciões e conselheiros que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e questionou: que me aconselhas a responder a este povo? E eles lhe sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres a lhes dizes palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciões lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Indagaram-lhe: que conselho que se responda a este povo que me trouxe essa solicitação? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nossas costas. Prontamente os jovens que haviam sido educados, crescidos com ele, afirmaram: eis o que dirás a este povo que te reclamam. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis o que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, todavia, vos castigarei com chicotes, com ponta de ferro, os escorpiões. Roboão e todo o povo se apresentaram perante Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante Roboão no 3º dia, de acordo com a ordem que ele lhe dera: voltai a mim daqui a 3 dias. Porém o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciões e experientes conselheiros, e seguindo a opinião de seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou o vosso jugo pesado, eu o farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro, os escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé, que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aías. 10 tribos seguem Roboão. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para tuas tendas, ó Israel. Cuida de tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo o Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até nossos dias. Quanto todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo o Israel,
e não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Nem todo se sentou, nem todo de 180.000 guerreiros de Escol, elite da tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, nestes termos: fala a Roboão, filho de Samuel, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e aos restantes do povo. Assim fala Yahvé: não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram às ordens de Yahvé e regressaram, assim como o Senhor lhes havia orientado expressamente. Ídolos erigidos em Betel e Dan. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Mais tarde, partiu dali e construiu Peniel. Então Roboão refletiu consigo mesmo, desse jeito: o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continuar subindo ao templo de Yahvé, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subir a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e outro colocou em Dan. E com essa atitude, todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, a semelhança de que se celebra em Judá, e subiu ao altar. Assim fez em Betel, sacrificando em louvor os bezerros que mandaram construir, e estabeleceu em Betel os concertos dos lugares altos que constituíra. E no 5º dia do 8º mês, subiu ao altar que havia feito em Betel e ali sacrificou. Assim determinou uma festa para os israelitas, numa data que arbitrariamente escolheu, segundo as intenções do seu coração, e sacrificou no altar, queimando incenso. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos, eu acho, o capítulo, capítulo 11 e o capítulo 12. Fiquem todos na paz e até a próxima.